Eu quero trazer para a nossa reflexão hoje um texto que se encontra em 1 Timóteo 2,4, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, talvez você não conheça nem a verdade a respeito da salvação. Primeiro, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, porque após o pecado de Adão, veio a condenação sobre toda a raça humana. Talvez você observe o seu procedimento, o seu caminhar, a sua vida, e você diga assim: não, eu tenho vivido uma vida correta, eu tenho sido uma pessoa justa, correta, então não preciso de salvação. Mas eu quero te dizer que o pecado que te condenou não foi o teu pecado em si. A Bíblia diz que por causa do pecado de um só homem, está escrito em Romanos, por causa do pecado de um só homem que foi Adão, veio a condenação sobre toda a raça humana, sobre todos os seres humanos. Se nós somos descendentes de Adão, nós estamos também embaixo dessa condenação. E Deus mandou Jesus para salvar todo aquele que crê, todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus para receber essa salvação. E depois Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Por que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade? Existem várias verdades na cabeça de cada ser humano, mas existe uma verdade só, uma única verdade a respeito de cada coisa. E Deus quer que o homem chegue ao conhecimento da verdade, porque existe uma verdade, mas como eu falei, cada ser humano tem a sua verdade. Por exemplo, quando o homem conhece a verdade a respeito de alguma coisa, ele começa a agir de forma diferente de quando ele agia, quando ele não tinha conhecimento da verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a me entender por gente, eu via minha mãe exercendo uma fé em um Cosme e Damião. E como já era um procedimento de minha mãe, eu também passei a acreditar que aquele santo, chamado Cosme e Damião, eles também socorreria a pessoa, eles eram dignos de confiança. Até que chegou um dia que lá onde eu morava, lá no interior, minha mãe colocou uma vela para esse Cosme e Damião em cima de uma mala onde estavam as minhas roupas. E quando aquela vela queimou, ela queimou o pires plástico que minha mãe tinha colocado a vela, e aquele sebo da vela derreteu, caiu em cima da mala, a mala pegou fogo e queimou minhas roupas. Quando queimou as minhas roupas, que eu fiquei numa situação difícil, que eu já não tinha quase roupa nenhuma, aí eu questionei, eu disse: peraí, que Deus é esse? Como é que você crê em um Deus que ao invés de me ajudar, ele queimou minhas roupas? E comecei a questionar minha mãe sobre essa fé, se ela estava realmente confiada em uma pessoa digna de confiança. E daí em diante eu passei a não acreditar mais, e glória a Deus que depois eu conheci a verdade e vi que realmente os deuses que se chamam deuses não são dignos de confiança. Mas às vezes por falta de conhecimento da verdade você talvez esteja confiando em coisas que não são dignas de confiança. E até o momento que você não chegar a precisar de algo que você confia, você vai estar vivendo enganado. E é por isso que Deus diz que Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Porque quando o homem conhece a verdade, ele deixa de agir de forma errada. Jesus disse em certo momento: errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, é o que? A falta de conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem verdade, ela é a verdade, e ela tem resposta para tudo que você quiser aqui nesse mundo. Você vai conhecer a verdade. Os cientistas, eles vivem gastando mundos e fundos de dinheiro tentando descobrir uma verdade que está escrita na palavra de Deus, porque eles não querem crer no que está escrito, eles querem provar, ter a certeza, ter a convicção. Deus condena isso? Não, Deus não condena.
Porque simplesmente, se eles acreditassem, tivessem fé no que está escrito, eles evitariam de gastar milhões e milhões de dinheiro para poder estar em busca de uma verdade, quando na realidade a palavra de Deus ela é a verdade. Certo momento Jesus disse aos judeus, aqueles religiosos da época de Jesus Cristo, está lá em João 8, Jesus disse: se vós obedeceres às minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, talvez você leia a palavra de Deus, mas você ainda não tem convicção, não tem certeza de que o que está escrito na palavra de Deus, que os ensinamentos de Jesus é a verdade, porque você ainda não obedeceu. E Jesus disse: se vós obedeceres às minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas talvez as suas convicções, né, os seus pensamentos, as suas ideias tem impedido você de conhecer a verdade que está revelada na palavra de Deus. Teve um momento que Moisés disse que o que nós precisamos, o que é para nós e para os nossos filhos, está revelada na palavra de Deus, e as coisas ocultas pertencem a Deus. Talvez você tenha buscado querer saber coisas ocultas, né? Ou seja, você tem questionado a querer buscar aprender coisas que não são necessárias à sua existência, mas tudo que nós precisamos para a nossa vivência, para o nosso bem, está revelado na palavra de Deus, mas falta você acreditar, né, que a palavra de Deus é a verdade. Então fica para você nesse momento, né? Será que você tem realmente buscado ter conhecimento da verdade? Qual é a verdade que você precisa aprender para ter uma vida de vitória, né? O que é que tem te enganado? O que é que você tem acreditado? Talvez você esteja vivendo, acreditando, né, em deuses que são deuses falsos, porque você aprendeu com seu pai, aprendeu com sua mãe ou com alguém da sua família, como foi o meu caso. Outro dia eu vi um testemunho, né, de um cidadão que ele era bruxo. E ele, sendo bruxo, ele disse que ele comia vísceras de defunto, porque o diabo exigia isso dele. Porque o diabo disse a ele que o diabo era dono de tudo. E ele disse que um dia uma vizinha dele faleceu e ele pensou, hoje eu vou comer víscera dessa vizinha. Quando ele chegou lá no coveiro, no cemitério, ele disse que ele foi pagar o coveiro para desenterrar o corpo. Quando o coveiro bateu a primeira picareta para desenterrar o corpo, o diabo apareceu na frente e disse: não, essa aí eu não tenho direito sobre o corpo dele, porque aquela mulher era uma mulher cristã, era uma mulher temente a Deus, e o diabo não tinha poder para tocar. Então aquele homem começou a ter uma confusão na mente dele. Ele disse: peraí, o diabo me disse que ele era o dono de tudo, como é que agora ele não pôde tocar nessa mulher? Então ele viu que ele estava sendo enganado, porque o diabo estava mentindo para ele. Então a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, e que esse mundo está dominado pelas mentiras de Satanás. Mas você precisa aprender que quem está no comando é Deus, quem está no comando é Jesus Cristo, né? Mas o diabo, ele engana as pessoas dizendo que ele é o dono de tudo e que ele pode tudo, né? Talvez você esteja vivendo esse engano, né? Tendo medo, né? Jesus disse que quem aceita Jesus não tem medo da morte, porque Jesus tem o poder da morte. Mas é talvez por causa do medo de morrer, você está se submetendo a esse sistema, você tem feito aquilo que a sociedade impõe para você. Fica para você nesse momento, qual é a verdade que você precisa conhecer, né? É como eu falei, existe uma só verdade a respeito de todas as coisas. Cada coisa tem uma única verdade, mas cada pessoa tem a sua verdade. Cada pessoa anda nesse mundo presa a uma verdade que ela aprendeu, mas existe uma única verdade. Qual é a verdade que você precisa conhecer? Jesus Cristo é a verdade. Você precisa conhecer Jesus verdadeiramente, mas talvez você tenha uma ideia errada a respeito de quem é Jesus Cristo, porque passaram para você que Jesus Cristo não é quem ele realmente é. Mas você precisa viver uma experiência para saber quem realmente ele é. Que Deus te abençoe e que ele possa estar te dando, como ele sempre, aliás, ele sempre tem te dado, mas que você possa estar aceitando a oportunidade de conhecer a verdade para se libertar da mentira e do engano.